Oi, gente. Um inscrito do canal, não é? Ele fez uma pergunta sobre a resposta midiática que o PT e o novo governo devem realizar diante de campanhas de desinformação da mídia corporativa. E eu vou aqui no canal fazer vídeos em resposta a perguntas de membros e de apoiadores. É um incentivo para vocês se tornarem membros e apoiadores do canal, não é? Se vocês quiserem, não é? E a pergunta do PSDA foi a seguinte: boa tarde. Algo preocupante, dada a pouca habilidade da maior parte da população de se informar bem e analisar a informação que recebe, é a campanha maciça da mídia corporativa para enfraquecer o novo governo e assim beneficiar seus financiadores. É óbvio que o PT precisa fazer um sério contraponto a isso. Quais seriam as melhores estratégias para conscientizar a população e como fazer isso em uma linguagem simples e objetiva? É interessante que uma boa pergunta muitas vezes contém parte da resposta, não a resposta completa, na própria pergunta. É claro que fazer isso em uma linguagem simples e objetiva deve fazer parte da estratégia. Mas, para ser mais objetivo, eu vou pegar um exemplo concreto que é a desoneração dos combustíveis. Nós vimos, nós que acompanhamos a política, que a mídia corporativa fez a caveira do PT depois da decisão de desonerar os combustíveis. O que deveria ter feito o PT? O PT deveria ter preparado uma mensagem explicando que, por um lado, era fundamental desonerar temporariamente para não perder popularidade, porque sem popularidade nenhum governo faz nada. Então, admitir que tem uma dimensão política e explicar que essa dimensão política ela está conectada com a agenda de reformas. Então é necessário você manter a popularidade para você realizar reformas e explicar isso em todos os espaços, nas redes sociais, na mídia corporativa, enviar ministros, pessoas para dar entrevistas para explicarem isso e depois explicar também que uma vez modificada a política de preços da Petrobras, que a Petrobras sempre teve política de preços. E a política de preços no passado era o custo mais o lucro. Depois passou a ser paridade internacional e ter o custo de importação. A atual política precisa ser caracterizada como uma política errada, que faz mal à população brasileira, que encarece desnecessariamente o preço de produtos que estão sendo produzidos no Brasil. Ou seja, parte dos derivados, entre 70% e 80%, são produzidos no Brasil, não são importados e por isso não devem ter preço de produto importado. Isso é muito importante ser deixado claro, ser defendido e sim, deve-se ir na mídia corporativa com a mensagem pronta, explicando, por um lado, que a questão da popularidade é fundamental e explicando, por um outro lado, que sim, a mudança da política de preço da Petrobras vai permitir que esses impostos sejam cobrados e que, diferentemente do governo Bolsonaro, não tenhamos cortes na saúde e na educação continuamente. Então é muito importante preparar a mensagem com clareza para poder levar aos meios de comunicação e repetir ela várias vezes. Uma outra coisa muito importante que o PT deveria ter feito no passado, que espero que faça agora que é governo, mas enfim, não tenho assim uma esperança muito grande, eu torço para isso, mas não tenho esperança muito grande, é fortalecimento das mídias sociais, das redes sociais progressistas, não com dinheiro necessariamente, não é dinheiro que a gente precisa, mas a gente precisa de visibilidade. A esquerda deveria mapear quantos canais progressistas de relevância existem no Brasil. Provavelmente uns 150. Não deve ter mais do que isso. E aí desenvolver uma estratégia para aumentar esses canais, eles crescerem, todos eles. Todos os que são relevantes e que mostram que não disseminam notícias falsas, que têm um rigor com a notícia, que são administrados por pessoas com currículo, com histórico, com trajetória, que merecem crescer. O campo progressista deveria selecionar esses canais em quaisquer redes sociais que eles estejam e ter uma estratégia para dar a esses canais visibilidade. Por exemplo, essa mensagem que eles querem passar em relação à questão específica, dar o furo de reportagem aos canais progressistas. Colocar divulgação em suas redes sociais,
na rede social do Lula, do Haddad, das outras pessoas do governo e na militância, postagens dessas redes sociais progressistas. Porque ao fortalecer as redes sociais progressistas, você vai estar fortalecendo aqueles que já fazem esse trabalho diário de se contrapor à mídia corporativa, de se contrapor à agenda neoliberal, não é? E a terceira estratégia muito importante, primeiro, deixar uma mensagem clara e levar a mídia corporativa. Segundo, fortalecer as redes sociais progressistas. E a terceira coisa, focar em experiências de forte multiplicação midiática. E aqui eu vou dar um exemplo concreto. O caso da cooperativa de motoristas de aplicativo da prefeitura de Araraquara, do Edinho Silva, prefeito do PT, né, o Bibimob. O que foi que eles fizeram lá? Eles fizeram um programa, né, eles, na verdade, contrataram um programa, né, licenciaram um programa que foi para uma cooperativa em que os motoristas da cooperativa ficam com 95% do valor da tarifa. Se vocês forem falar com qualquer pessoa motorista de Uber, vocês vão ver que o motorista do Uber deixa com a Uber entre 30% às vezes 40% da tarifa vai para a Uber. E ele fica com 60% a 70% da tarifa. Imagine uma circunstância de que o motorista ficaria com 95% da tarifa. Isso beneficia quem? A classe trabalhadora. Beneficia quem? Aqueles que estão usando dessa coisa de aplicativos para sobreviver. Então, qual seria a estratégia? Fortalecer cooperativismo, fortalecer cooperativas. Cooperativas agrícolas, de produção de alimentação local, cooperativas ligadas a aplicativos como esse, inovadoras. Todo tipo de cooperativa, pegar essas experiências e transformar experiências modelo em mecanismo de multiplicação para transformar em política nacional de expansão de cooperativas, diminuindo o desemprego, ampliando o empreendedorismo cooperativo, em que os trabalhadores controlam a produção, controlam a prestação de serviços, seja o que for. E aí você fortalece a ideia de um governo que está do lado da classe trabalhadora. Não basta ter essa ideia desenvolvida como discurso. Ela precisa ser uma ideia materializada em políticas públicas, como fez a Prefeitura de Araraquara com o Bibimob. Se você materializar, ganhar força real em políticas públicas que beneficiam a classe trabalhadora, que dão à classe trabalhadora ferramentas para constituir cooperativas, ser dona dos meios de produção e com isso ficar com progressivamente a maior fatia do lucro do que é produzido com ela, isso você vai construir uma imagem pró-classe trabalhadora, não por causa dos seus discursos ou, digamos assim, simplesmente na narrativa, mas você vai ter uma coisa real, concreta, material, que fortalece essa percepção. E essa força sendo multiplicada nas redes sociais progressistas, sendo multiplicada inclusive na mídia corporativa, quando ela tiver que noticiar essas políticas públicas, isso vai ter um impacto gigantesco, fornece um contraponto poderoso e, mais do que isso, fornece uma base de eleitores e de pessoas a eleger o campo progressista, que podem levar o campo progressista no futuro a ganhar o Congresso, ganhar o Senado, controlar o Congresso e controlar o Senado. Então é absolutamente possível fazer isso, né? E essas seriam as minhas 3 estratégias para fazer isso, né? E se você acredita que essas estratégias são boas ou poderosas, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer. E se você quer conhecer mais sobre uma luta antifascista e estratégias, se inscreva no nosso curso Literatura e Política, em parceria minha com o Fernando Drummond. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. A gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.